Abram comigo, por favor, irmãos, para a gente ganhar um tempinho, em Hebreus, capítulo 13, versículo 11. Hebreus, capítulo 13, versículo 11. Quem for achando pode ir ficando de pé junto comigo. Hebreus 13, versículo 11. A minha versão é aquela NVI, essa daí mesmo, James, obrigado. Diz o seguinte, irmãos: o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Repita comigo, fora do acampamento, por favor. Amém. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Repitou comigo? Fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Novamente, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Amém. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse momento. Como já foi falado, o Senhor tem toda a liberdade, Pai, para atuar no nosso meio. Pedimos que o seu Espírito se faça presente, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreender a sua palavra e entendê-la também e nos capacita para vivê-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Podem sentar. Eu acho muito interessante, vamos tentar entender um pouquinho essa mensagem aqui que o autor de Hebreus está tentando nos dar. O autor de Hebreus, ele tenta sempre mostrar que a nova aliança em Cristo Jesus, ela completa a antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Então, ele sempre usa figuras do Antigo Testamento para tentar comprovar que Jesus completou o Antigo Testamento. Dá para entender? Exemplo, nessa passagem ele está usando, por exemplo, a referência de um sacerdote que uma vez por ano, na antiga aliança, ele ia no dia da expiação, matava a sua ovelhinha, derramava o sangue, queimava o corpo da ovelhinha fora da tenda ali, fora da região de Israel, para que simbolizasse não somente o derramamento do sangue da ovelhinha, mas a limpeza do pecado do povo naquele ano. Então ele está tentando demonstrar que em Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, também foi crucificado fora do acampamento de Israel, para que ele santificasse tanto o povo judeu, quanto os de fora do acampamento, que são os gentios, que são eu e você, que não somos judeus. Então, todos esses 3 versículos, ele está tentando destacar a importância que é o povo de Deus ir para fora do acampamento também, alcançar aqueles que estão perdidos, porque Jesus foi crucificado fora do acampamento para todos os povos. Isso é muito interessante, irmão. Por quê? Eu estava refletindo essa semana, conversando com alguns amigos, e eu falei, já reparou que o cristianismo, como aconteceu, a história como ocorreu, nasceu para dar errado, irmão? Pensa comigo. Um homem, professor da Torá, que é Jesus Cristo, na região que hoje nós chamamos de Palestina, que é Israel. Só que Jesus, ele nem pregou tanto em Jerusalém assim, que é a capital, era onde tinha mais gente. Ele sempre ficou no seu ministério na região da Galileia, que é ao norte de Israel. Ele sempre ministrou ali. Então, um homem que não estava na grande capital, a gente chamaria ele talvez hoje de um judeu da roça, que pregou longe, não deixou nada escrito, não construiu nada com as próprias mãos, e os seus discípulos, que se você reparar, se você fizer uma análise puramente racional dos discípulos, pensa comigo, hoje em dia, quando você vai para a faculdade, digamos que você quer uma faculdade de medicina, antes você bota o seu filho numa escola para ele se preparar para a prova. Geralmente, quando o filho passa na prova, aparece na propaganda da escola, olha, tivemos 50 aprovados em medicina. Ninguém fala os 150 que não foram. Não é verdade? A gente tem o lado positivo. 1.000 pessoas tentaram, 50 aprovados. Então, a gente destaca o positivo, porque as escolas sempre destacam os melhores alunos. Na faculdade é a mesma coisa. Digamos que você deseja fazer uma faculdade hoje, pública, você tem que fazer a prova e ser aprovado. Ninguém vê o pior aluno, a pior nota, e chama para a faculdade. No tempo de Jesus era algo parecido. Quando você tinha aptidão religiosa,
Você fazia a sua escola até os 12 anos ali. Se os professores percebessem uma petição, uma predisposição para esse lado mais devoto, à divindade, a Yahvé, eles treinavam esses meninos para serem professores da lei. Quando Jesus chega, nenhum dos seus discípulos tem um grande gabarito assim religioso. A maioria fede a peixe, inclusive. Né? Eles não têm tanta aptidão. Se você fosse comparar assim, prova de religião, talvez a galera ali estava abaixo da média para fazer a prova, fedendo a peixe sem grande instrução. E esses camaradas, esses 12, um traiu, 11 fugiu, um traiu, um negou, 10 fugiram na crucificação. Esses camaradas mudaram a história e o mundo, irmãos. A mensagem deles, o que aconteceu com o coração deles chegou até mim e a você. Então pensa que nasceu para dar errado, mas deu certo. É o cristianismo. Mas o que aconteceu com esses camaradas que na época da crucificação de Jesus eles fugiram? Novamente, um traiu Judas, um negou, que é Pedro, e os 10 meteram o pé porque não quiseram ficar ali com o mestre deles, não. O que aconteceu com eles? Possivelmente, quando eles viram Jesus ressuscitado, eles foram impactados por aquela mensagem. E quando você vê Jesus, você acredita? Não, Tomé. Fala assim, não, se eu não ver, se eu não tocar a mão dele e o lado dele, eu não vou acreditar. Jesus aparece. Por quê? Porque Tomé é parecido comigo e com você, irmão. Carne de pescoço. Ruim de se dobrar, ruim de acreditar, ruim de crer. Mas quando ele aparece para Tomé, Tomé fala o quê? Senhor meu, Deus meu. Então ele converte o impacto de Jesus ressuscitado para os discípulos, transforma um Pedrão, que negou Jesus para uma moça sem influência nenhuma ali, a Bíblia chama ela de serva, era alguma empregada ali da região, que quando reconheceu Pedro, falou, Pedro, ei, você, pelo sotaque que você fala, dá para perceber, você é discípulo dele. Não, nunca vi nem ouvi, só ouvi falar, nunca vi. Pedro, que nessa situação negou Jesus, depois que Jesus ressuscita, aparece para ele, a Bíblia ainda fala que os discípulos ficaram escondidos, irmãos, em casas, assim escondidinho, orando, talvez temendo, pensando, olha, se ele mataram o nosso líder, imagina o que vai fazer com a gente. Só que de repente a Bíblia fala em Atos que eles foram cheios do Espírito Santo e houve uma ousadia no coração deles, eles começaram a pregar a mensagem de Jesus. E refletindo sobre essa mensagem, pensa comigo, ela é uma mensagem extremamente voltada para o amor e perdão. Não existe nada tão profundo que alcance o seu e o meu coração como a mensagem de Jesus. Mudou a história, mudou a vida de pessoas, nações, homens, fez de um assassino chamado Paulo a talvez um dos principais apóstolos enviados por Jesus. A Bíblia fala que ele se converteu, e quando ele se converteu, os outros discípulos não acreditaram muito, não. Não sabe se é um espião 007 ali, mandado para estar infiltrado na galera. Mandaram Paulo para longe. Não, fica aqui não, irmão. Converteu? Pô, vamos te mandar para Tarsis. Mas lá não tem igreja, não. Não, mas Deus te abençoe, tá bom? E a Bíblia fala que ele ficou anos em Tarsis. Só que quando ele volta, ele se torna... O que acontece com o coração dessas pessoas? Que espécie de transformação acontece com o coração de alguém que verdadeiramente é convertido a Jesus? A gente, por exemplo, tem grandes literaturas no mundo. Shakespeare e outras literaturas que venderam bilhões de livros. Se você entregar um livro de Shakespeare na prisão e a Bíblia, você vai ver que a Bíblia transforma o coração dos detentos. E Shakespeare, não acontece nada. Que poder é esse dessa mensagem? Que poder de perdão de pecados e de amor que impacta tanto o nosso coração ao ponto que esses homens estavam dispostos a morrerem pela mensagem. A Bíblia fala que dos 12 discípulos de Jesus, todos eles tiveram mortes ali, talvez cruéis para o nosso tempo hoje. Um deles não, que é João, que a gente acredita que morreu de idade. Mas que impacto é esse ao ponto de mudar a vida, mudar a história? E é interessante porque esse autor de Hebreus está tentando destacar
Algo que acontece comigo e com você muito. O que acontece que fica claro durante a Bíblia? A gente recebe a mensagem e a gente tem a tendência, talvez, de ficar nos nossos grupos com a mensagem. A gente tem a tendência de ficar na nossa comunidade com a mensagem. Então, o autor de Hebreus está tentando destacar, irmãos, da mesma forma que ele foi morto fora do acampamento, é importante que a gente leve a mensagem dele para fora do acampamento também. A Bíblia demonstra, por exemplo, não precisa abrir comigo, eu vou só falar para vocês para a gente ganhar tempo. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia fala que Jesus está pregando em determinada cidade, ele está ensinando os discípulos, fazendo milagre. Quando o negócio começa a ficar bom, começa a juntar gente, Jesus vira para os 12 e fala assim, é importante que a gente vá para o outro lado do lago. Importante que vá para o outro lado? Espera aí, Jesus, o avivamento chegou. Aqui, comida, o Senhor está multiplicando pão. Nunca mais eu preciso pagar um rodízio na vida. O Senhor está fazendo coisas incríveis, vamos ficar aqui que está bom. Ele, não, é necessário que a gente vá para o outro lado do lago. E a Bíblia demonstra que ele foi por causa de um camarada. Um só homem, o gadareno, escravizado pelo pecado, por espíritos malignos, ele atravessa, sai daquela região onde ele está ensinando pessoas, está curando gente, ele atravessa o lago inteiro, enfrenta uma tempestade, acalma a tempestade, só ele consegue fazer isso, chega lá, liberta o homem quer voltar com ele, ele fala, não, volta comigo não, vai para tua família, anuncia o que eu fiz na sua vida. E a Bíblia fala que esse homem pregou sobre Jesus em Decápolis, que são a junção de 10 cidades. Mas olha só que interessante, Jesus ensinando e instruindo as pessoas ali, de repente ele teve o direcionamento do Espírito de ir para o outro lado. Isso demonstra para a gente que, apesar de tudo, Jesus ainda está preocupado com os perdidos que estão lá do outro lado. E isso deve demonstrar para mim e para você que a essência da missão de Jesus pode se resumir em duas palavras, em duas frases, que me ajudam muito, que talvez seja o propósito da sua vida. Qual é? Conhecê-lo. Esse é o propósito da sua existência. Você nasceu para isso, irmão. Parabéns, bem-vindo. Conhecê-lo e torná-lo conhecido. Você só nasceu para isso, irmão, para conhecê-lo e para torná-lo conhecido. Igor, mas o meu chamado é para ser professor. Seja o melhor professor que você possa ser. E no meio do seu trabalho ali, no seu relacionamento, o torne conhecido para os seus alunos. Fui chamado para ser advogado. Seja o melhor advogado que você pode ser. No momento ali com seus clientes, o torne conhecido quando der. Quando a pessoa, você perceber que necessita. Você nasceu para conhecê-lo e torná-lo conhecido. E isso tem que impactar o nosso coração. Amém? Porque parte da missão de Jesus é exatamente essa. E eu peguei a frase de alguns homens e mulheres de Deus que ao longo da história foram impactados pela mensagem de Jesus e quiseram espalhar a mensagem de Jesus. Eu sempre quando me converti, quando mais novo, eu tentava explicar para os amigos, que agora eu era convertido, e eu falava o seguinte exemplo, eu falava para eles, gente, imagina que você é um apaixonado por chocolate. Só que você nunca provou chocolate na vida. Você só prova coisa doce, um melzinho, mas não é o chocolate. De repente você tem a experiência com a Nutella. Aí você prova aquilo, que incrível, né? Maravilhoso, seu olhinho brilha. Qual é a sua segunda reação depois de estar maravilhado com a Nutella? Prova aqui a Nutella para tu ver. A experiência com Jesus parece ser algo parecido com isso. Você é impactado, fica maravilhado e de repente você, eu tenho que falar dessa maravilha para todo mundo. Porque se as pessoas tiverem a experiência que eu tive, elas vão ficar maravilhadas também. Então, parte da essência da mensagem de Jesus é: você é muito amado, eu te amo com todo o meu coração. Agora leva a minha mensagem para os filhos perdidos também. E uma das frases que eu separei, que eu li essa semana e fiquei muito impactado, é a frase de Charles Spurgeon. Olha o que ele fala: todo cristão é um missionário. Se não é um missionário, é um impostor. Ele não é cristão. Por quê? Porque a essência da mensagem de Jesus é que você é um missionário de vida. Você não precisa viajar para longe.
Você não precisa somente que vá. Tem irmãos que são chamados para ir para longe. Glória a Deus. Mas você na sua casa é um missionário, no seu trabalho é um missionário, na sua escola é um missionário. Você é um missionário onde você está. Que você e eu tenhamos uma vida intencional de espalhar a mensagem de Jesus. Igor, mas eu não sei falar com os outros sobre Jesus. Tenta aprender, irmão. Ah, mas eu vou passar vergonha. O que o versículo 13 fala? De Hebreus, abre por favor, James. Novamente, capítulo 13, versículo 13. Olha só o que o autor, todo mundo passou na história, irmão. Portanto, saiamos até ele, onde é que ele está? Fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Ele está falando, mas alguns não vão receber. Alguns nunca receberam. Outros irão receber. Alguns vão ser motivos de vergonha, vão te zombar de você, vão falar de você, vão te zoar. É o crente, é o Bíblia, é o fanático, é sei lá o quê. Tu acredita mesmo em Adão e Eva, irmão? Pô, fala sério, a criação do mundo, tu acredita nessas histórias? Lolota. Tá maluco? É doideira isso daí. Aí tu, não, sim, vai ser zoado, vai o crente passando. Sim, é esse o caminho mesmo. E isso é importante para mim e para você, irmão. Porque às vezes a gente fica muito querendo evitar determinadas coisas. Quando ele pede e nos avisa de antemão que a gente talvez seja zombado. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, todo aquele que quer viver uma vida de piedade sofrerá o quê? Desonra e sofrimento. Eles vão sim caçoar de você. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é contra todos os valores do mundo. E quando você olha, é um negócio que não existe, irmão. Ama o seu inimigo. Onde é que tu já ouviu isso na vida? Em lugar nenhum. Eu lembro que eu estava lendo partes de um livro chamado O Filho do Hamas. É o filho do criador do Hamas, né? E ele se converteu ao cristianismo. Eu acho que mora na Europa porque ele não pode nem voltar para o país dele exatamente por causa dessa conversão dele, perdão. E ele falou que ele estava na cadeia, o que não adianta, ele falou, não adianta prender a gente quando a gente pertence ao Hamas. Porque quando a gente é solto, a gente volta com mais honra para o nosso grupo. Olha, o cara foi preso pela causa, a gente volta com honras. Então eu estava preso lá e ele falou que recebeu um Novo Testamento. Só um Novo Testamento pequenininho. E ele começou a ler porque ele ficou curioso. E ele falou que o coração dele foi preso por causa de uma palavra de Jesus. Qual foi a palavra de Jesus? Ame os seus inimigos. Quando ele leu aquilo, ele falou, isso não existe. Inimigo é inimigo. Se eu der mole, ele me mata. Ele não é amigo. Não existe amar o inimigo. E ele falou que, isso é maluquice. Só que dia após dia ele falou que aquela frase ficava vindo na mente dele. Ame o inimigo. Ame o inimigo. E ele falou, que é interessante no livro, ele falou, cara, o meu coração não conseguia se desfazer da mensagem. Como assim amar o inimigo? Capturou ele, pegou ele, irmão. É como os pregadores antigos falavam, me pegou de dentro para fora. Cativou meu coração. E ele, a partir daquele momento, se tornou um homem convertido a Jesus. Uma outra frase de John Wesley sobre isso, ele fala o seguinte, vocês não têm nada a fazer além de salvar almas. Portanto, gaste-se e seja gasto nesse trabalho. São homens, obviamente, irmão, missionários da vida, da existência, que sofreram primeiro um impacto pela mensagem de Jesus e agora querem levar a mensagem de Jesus até outras pessoas. Nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Nem todo mundo nasceu para ser o Billy Graham, por exemplo, do século passado, que levou milhões e milhões de pessoas para Cristo. Mas talvez você seja a mãe que converte o filho, que o filho converte a família, ou talvez você seja o primeiro da sua família que se converte, e depois de você vem toda uma geração de novos pessoas salvas em Cristo Jesus. A mensagem de Jesus é tão maravilhosa, incrível, amorosa, cheio de perdão, que impacta o coração daquele que recebeu, ao ponto dele querer espalhar a mensagem também. Mas para você ver como é algo do nosso próprio coração, talvez o desejo de ficar no nosso grupo. Em Mateus capítulo 17, Jesus está no Monte da Transfiguração. Ele sobe com os seus 3 principais
talvez os 3 mais próximos, não os principais, mas os mais próximos discípulos. Pedro, Tiago e João. Eu sempre fico pensando, faltou o barquinho, né? Pedro, Tiago e João e o barquinho. O barquinho não foi nesse momento, irmão. Eles estão lá no Monte da Transfiguração e a Bíblia fala que, irmão, imagina se Hollywood fosse reproduzir a cena. Jesus se transfigura, todo branco, como um Deus. De repente aparecem 2 personagens para ele ali, Elias e Moisés, conversando com Jesus. Elias, o representante dos profetas, talvez. Moisés, o representante da lei, da Torá, conversando com Jesus, palavras sobre o que ele iria vir a cumprir ali em Jerusalém depois de alguns dias, a crucificação. Imagina Pedro, Tiago e João olhando, você na experiência. Eu acho que eu teria a mesma atitude de Pedrão. Pedrão abre a boca para falar e fala, mestre, que bom é estarmos aqui, né? Vamos agora construir 3 tendas e morar aqui. Deixa eles lá. Vamos morar nós aqui. Aí a Bíblia fala que vem uma voz da nuvem que o cercou eles e fala, este é o meu filho, a eles ouvi. Na minha forma de entender, tá? Na minha, não é uma interpretação, é como se Deus tivesse falado, cala a boca, Pedro. Não é você que manda aqui, escuta ele. Escuta ele. De repente, todos, né, caem como os mortos, ali por causa do tamanho, do impacto da experiência. Jesus fala, se levantem, e a palavra de Jesus é, vamos descer do monte. Por quê? Porque tem gente necessitada lá embaixo. Deus nunca vai te dar algo para morrer com você, irmão. É sempre algo para você transbordar na vida de pessoas. É sempre algo para você derramar na vida dos outros. E Jesus está ali. Por quê? Mas eu acho interessante a frase de Pedrão, de Pedro. Ele fala o seguinte, vamos morar aqui. Vamos ficar aqui para sempre. Tá ótimo aqui. Precisa mais de quê, Jesus? Tá doido? É aqui é o meu lugar. Aqui eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor e maior e tudo isso. E Pedro fala, não. Jesus fala, Pedro, não. Você precisa encontrar outras pessoas e derramar isso que você está recebendo aqui. Que a mensagem é sempre compartilhar, irmão. É sempre o derramar. Então você precisa aprender sobre Jesus, sobre a sua fé e desenvolver esse hábito de apresentar Jesus para outras pessoas. Como é que eu faço isso, Igor? Fala do que Jesus fez na sua vida. Fala do que ele está fazendo na sua família, na sua história. Pessoas gostam de ouvir histórias, o Igão que fala isso. Pessoas gostam de ouvir histórias. Histórias de verdade, irmão. História de mudança de verdade. Entreviste pessoas e pergunte, cara, como é que Jesus te encontrou? Pergunte para os pastores. Compartilhe isso com outras pessoas. Quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em evangelismo no panfleto. E, glória a Deus, é também o entregar o panfleto. Claro que é. Mas você tem que entender a proposta ali no momento. Você está entregando para um momento de uma pessoa que está passando, ela não está muito preocupada com aquela situação ali, mas você está entregando o panfleto na esperança que ela leve para casa aquele momento e quando estiver precisando de algo, passando alguma coisa na vida, ela lembre, veja o endereço e venha. É uma forma de evangelismo. Raramente você vai parar alguém na rua ou alguém vai te procurar na rua e vai te abordar e falar, ai, que bom que você me entregou o panfleto, ora aqui por mim. Raramente, pode acontecer, mas é exceção à regra. Então, existem formas de evangelizar de maneira diferente. Como eu falei há algumas pregações atrás, já foi comprovado pelos estudos acadêmicos teológicos qual é a maneira número 1 de evangelizar. Geralmente, quem vem para a igreja veio por causa do amigo que o trouxe ou era algum familiar. Geralmente é isso, irmão. Se você perguntar como você se converteu, você pode me dizer, foi minha mãe que me trouxe. Ou foi um amigo ou amiga que me trouxe em algum momento. Porque geralmente você impacta as pessoas que estão ao seu redor ali na zona de contato mais imediato. É quem você se relaciona. Quem você se relaciona diretamente é a pessoa que possivelmente você vai ter maior influência. E a Bíblia fala sobre isso, sobre compartilhar a mensagem, sobre ser impactado. E quando eu estava estudando sobre isso, e lendo sobre isso, e orando sobre isso, eu falei, Jesus, só tem 2 pontos de dificuldade na minha vida pessoal. Número 1, a vergonha.
que às vezes a gente fica envergonhado de falar, a gente não sabe muito como fazer, como é que eu abordo, ou como é que eu estou numa conversa e apresento Jesus, não sei muito como fazer isso, a gente fica com medo da vergonha que a gente pode passar, e a Bíblia já declara isso, sim, vocês vão passar alguma espécie de vergonha, estejam preparados para isso. E o número 2, eu falei, Jesus, a verdade e a verdadeira é que eu não me importo. Às vezes, quando eu abro a porta de casa, que eu estou vendo que a vizinha vai sair, eu fecho a porta. Espero ela sair, descer, para depois eu sozinho. Quando talvez ali, trocando uma ideia com o vizinho e a vizinha, seja um momento no futuro que você possa compartilhar sobre Jesus. Quando a gente tinha um porteiro no meu prédio, meu e da Bebel, que de repente eu estava conversando com ele um dia, irmão. Eu já falei isso para os irmãos. No dia seguinte, interfonaram lá para casa e falaram: o Sérgio faleceu. Eu, o quê? Eu lembro da Bebel chorando muito e eu meio impactado, porque nesses momentos você vê que é a brevidade da vida, né? De repente, amanhã você não sabe se está aqui. A Bíblia ainda fala assim: é melhor para você que você vá num funeral do que numa festa. Que louco, né? Meio... Por quê? Porque no funeral você vê a brevidade da vida. Você vê que os problemas que você considera problema, talvez não seja, irmão. Talvez comparado com a morte, nada disso é problema. É isso que a Bíblia está falando. E nesse momento que você percebe a brevidade da vida, você pode apresentar aquele que é maior que a própria vida, que é Jesus. Então estou eu no cemitério evangelizando, né? Lá. Não é isso que eu estou falando, mas em momentos de dificuldade, pessoas estão passando traumas e dificuldades diariamente. Às vezes você conversando com ela, trocando a ideia, fale de Jesus. Aprenda com talvez pessoas que tenham mais facilidade. É assim que treinam missionários. Como é que já viu o treinamento missionário? Geralmente é um missionário mais desenrolado, que tem toda aquela abertura, e alguém que não tem. E esse alguém que não tem vai aprendendo com aquele que é desenrolado. Eu aprendi muito saindo com o meu sogro, o pastor Tadeu. Mas eu não aprendi... As pessoas abordam o pastor Tadeu, então é diferente. Eu nunca mais esqueci. Eu estou dirigindo com ele, aprendendo a dirigir. A gente parou num posto de gasolina, o pastor Tadeu sempre sai do carro quando o rapaz vai abastecer. Aí ele está com o rapaz, eu estou dentro do carro, aí ele está mexendo na pochete. Quem já viu o pastor Tadeu com a pochete? Ele está mexendo na pochete assim, o rapaz abastecendo. E o pastor Tadeu olhou para o rapaz, o rapaz olhou para ele, e o pastor Tadeu coçou a barba. Ele falou para o rapaz: a vida tá dura, né, bichão? O rapaz olhou para ele e chorou, irmão. Eu falei: não é possível. Assim, desse jeito aí não. Aí conversou com o rapaz, veio falar comigo, no carro falou alguma coisa. Peraí, que eu vou orar por ele. Conversou com ele, orou. É uma vida comum na vida do pastor Tadeu. Outro dia eu estava tomando café da manhã no restaurante com ele, uma moça sentou na mesa do lado e perguntou: onde é que fica, era algum ponto turístico do Rio de Janeiro? Pão de Açúcar, obrigado, pastor. Onde é que fica o Pão de Açúcar? Aí o pastor: não, o ônibus tal, não sei o quê. Ela: que eu vim encontrar meu namorado, mas ele me expulsou de casa. Aí ele olha por cima do óculos assim. Aí, mas e Jesus na tua vida? Jesus, De repente a mulher está sendo evangelizada. Irmão, uma vez eu fui falar com uma pessoa, algo parecido. Parei no posto de gasolina, falei com o frentista, olhei para o frentista e falei: e aí, bichão? A vida tá dura, né? O frentista me olhou e falou: te conheço, irmão. Eu não, opa, perdão. Porque existem pessoas, irmão, com graças diferentes. Eu vi um pastor falando: irmão, olha que interessante, ele falando: fiquei uma hora pregando uma mensagem de evangelismo. E evangelismo quis fundamentar toda a doutrina bíblica, apresentar Jesus da melhor maneira. De repente fiz o apelo, 3 pessoas vieram à frente. E ele, feliz pelas 3 pessoas. Só que ele falou que entregou o microfone para o pastor da igreja. E o pastor da igreja falou durante 1 minuto e meio sobre Jesus. 20 pessoas vieram para frente. E ele virou no final e falou: pastor, não é justo, pô. 1 hora instruindo, falando, vem 3. Aí o pastor falou para ele: pastor, também não achei justo.
Durante 1 hora eu fiquei pensando como é que ele lê a mesma Bíblia que eu. Como é que ele achou isso? Como é que ele extraiu isso do texto? Como é que ele monta essa linha de raciocínio? E o pastor falou, realmente Deus me chamou para ser um professor. E o outro pastor respondeu, Deus me chamou para ser um evangelista. Mas podem misturar, irmão. Você pode aprender um com o outro. Falar com pessoas que têm mais essa predisposição de evangelizar, de pregar. E falar como é que você faz isso, como é que você aborda, quando é que você apresenta Jesus, qual é a forma mais fácil. E você vai aprendendo a evangelizar junto com essas pessoas também. Mas pense que talvez o impacto mais duradouro que você vai ter sempre vai ser com amigos e familiares. Só que eu estava falando algo com a Bebel, ela falou, amor, e eu que cresci na igreja, todos os meus amigos são crentes. Eu falei, você vai ter o trabalho. No trabalho você vai conhecer pessoas que não são crentes. E você seja o melhor amigo para elas. Porque só aquele cara que só fala de Jesus, só de Jesus, só de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, né? Não que, né, é chato. Eu trabalho com uma moça que é espírita. E ela estava falando comigo, ela falou, eu odeio crente. Eu falei, nossa, eu também. Ela falou, eu tenho um parente, todo dia eu compartilho alguma coisa e essa parente vem, cara, não quero, toda hora goela abaixo. Eu falei, poxa vida, entendi. Deus te abençoe. Eu não quero bênção de Deus nenhuma. Não, tudo bem, de boa. Aí depois de um tempo, ela veio conversar comigo, ela falou, Igor, oi, sabe que eu odiava crente, né? Tô ligado. A gente às vezes é meio, né? Toda família tem. Aí ela falou, mas eu comecei a gostar mais de crente por causa de você. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né, irmão? Ela porque você não tenta me forçar nada. Quando eu fico com alguma dúvida e te pergunto, você explica, mas não está tentando me empurrar, não está tentando me vender um carro. E depois que eu compro o carro, o vendedor vai embora, que você pouco se importa. Você não está tentando me vender um carro. Eu estou tentando só trocar ideia, conversar. Quando tiver alguma dúvida, eu apresento esse Jesus maravilhoso. E assim a gente vai influenciando. Jesus comparou o reino dele como fermento, irmão. Imagina, na cabeça daqueles o Império Romano, maravilhoso e incrível, cheio de construções, milhares de gente, o imperador, e Jesus fala, não, o meu reino é como um fermento de bolo. Começa pouquinho, você bota ali na massa, não dá nada, às vezes leva ele para o fogo, e ele começa a crescer. E essa é a verdade bíblica. Em Atos capítulo 1, versículo 8, vou pedir para o James, a gente já está caminhando para o final, irmãos, diz o seguinte, olha só que interessante esse versículo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas Jesus está falando exatamente isso. Ele está falando, agora vocês vão receber poder do alto para o quê? Ele fala o propósito de receber esse poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e em confins. Olha só, Jerusalém, cidade, Judéia, região, Samaria, eles já consideravam outro país estranho, e confins da terra, as nações. É esse. Eles recebem poder. Capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Anos passaram, o que a igreja faz com o poder que recebeu? Fica em Jerusalém. E a missão lá, recebeu o poder para espalhar a mensagem. Talvez. Tem muita coisa para a gente cuidar aqui, né? Crente dá trabalho, irmão. Vamos tratar os cristãos aqui, ficar só no nosso grupo. A gente cria o nosso linguajar. Paz, varão. Paz, varoa. A gente cria a nossa forma de falar, nosso jeito de vestir, o nosso jeito. De repente, Atos capítulo 8, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala que vai acontecer. Que diz o seguinte, Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande o quê? Perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Ou seja, de uma maneira talvez não intencional, eles começaram a evangelizar. Como? Quando a perseguição começou a apertar, eles fugiram da capital ali e crente fala de Jesus, irmão. Eles começaram a espalhar a notícia. Versículo 4, por favor.
Pode adiantar, James. E no versículo 4, os que haviam sido dispersos, espalhados, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ou seja, como talvez ali eles não foram por bem, Deus achou um outro bem para eles irem. A gente considera ruim que é perseguição, mas o teor da mensagem é que ela está sendo espalhada. E no meio da dor e de sofrimento, a gente se volta para Deus. No meio da prosperidade, talvez a gente se esqueça um pouco dele. Isso é tão verdade, por exemplo, eu peguei um versículo para falar com os irmãos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12, conta a história de Paulo. Alguém focado na missão, irmão. Eu nasci para falar de Jesus e espalhar a notícia. Esse era o pensamento de Paulo. E ele está preso, nesse momento, em Roma. E ele fala o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o quê? Está preso. Tem, na realidade, contribuído para o progresso do evangelho. Como assim, Paulo? Tu está preso, como é que tu contribuiu para o progresso? Pode seguir. Como resultado de estar preso, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A prisão de Paulo, naquele momento, era uma prisão domiciliar. Ele tinha a liberdade de receber visitas em casa. Então, Paulo pensou, eu já estou preso em casa, todo dia tem 3, 4 soldados aqui para me vigiar, eles vão ter que escutar sobre Jesus. E a Bíblia, nessa versão, fala que toda a guarda do palácio. Em outras versões, falam que toda a guarda pretoriana. Obrigado, pastor. Ouviu. Aí, quando você pesquisa guarda pretoriana, quando você pesquisa na internet, você vai ver que o número de soldados da guarda era de 9 a 16 mil pessoas. Nos anos que ele ficou preso, Paulo evangelizou os 9 ali, irmão. Os 9 mil. Opa, gente nova. Tu está passando uma dificuldade? Sim, outras pessoas estão também. Vamos falar de Jesus na dificuldade. Evangelizando. Não posso sair de casa, mas eles estão vindo. Vou falar de Jesus para eles. Eles já têm que ficar aqui. Ninguém tem que tampar o ouvido para me escutar. Vou falar de Jesus. Estou na minha casa. Estou preso aqui. 9 mil pessoas, no mínimo, receberam a mensagem de Jesus, porque Paulo estava preso. Algumas dificuldades na vida que a gente passa vão ser para a gente somente espalhar a mensagem também. Tem outros propósitos na dificuldade. A Bíblia está cheia dos discípulos passando dificuldades. A gente não deve corrê-la das dificuldades. Os discípulos passaram as suas dificuldades e tribulações e, mesmo assim, espalharam a mensagem. Mas eu orando e conversando com Deus, eu falei, Senhor, o problema do meu coração é que eu não me importo com a pessoa. Não me importo se ela vai estar viva amanhã, se não vai. E é um grande pecado da minha parte confessar isso para o irmão, né? Não se importar tanto assim com ninguém. Eu falei, não, minha família, meus familiares já está bom. Só que isso demonstra um certo egoísmo, como a gente estava falando na EB. É um certo, você acha que acaba em você, que é só isso. Não, existem pessoas perdidas lá fora. E a responsabilidade minha e sua, como igreja, levar a missão de Jesus para essas pessoas lá fora. Então, o que a gente precisa nesses casos? Arrependimento, porque você pode olhar para dentro de si e falar, eu não me importo. Aí você vai ter que se arrepender, irmão, porque ele se importa. E eu e você somos discípulos dele, e ele se importa. E eu quero me importar com o que ele se importa. Então a gente precisa se arrepender, talvez. E depois, talvez a gente não testemunhe, porque a gente também não recebeu o Espírito que nos capacita para testemunhar. Porque, irmão, eu falei, Bebel, quando você se torna crente, você vê que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro que eu tentava pregar na praça, mas eu não tenho essa habilidade de falar. Ficava pregando e o pessoal ficava seguindo a vida. Eu me irritava e parava. Eu falei, mas se eu escrever uma cartinha, e quando eu te pegar o ônibus e entregar a cartinha, talvez seja um meio. Se eu escrever uma cartinha e espalhar no correio de todos os apartamentos do prédio, disponibilizando talvez o meu número do WhatsApp para algum momento de dificuldade a pessoa me ligar, mandar uma mensagem. Dá trabalho, irmão. Em algum momento a pessoa vai te ligar, vai te mandar mensagem. Bem-vindo à vida adulta, né? A mensagem de Cristo é a gente se deixa desgastar pelos outros também. Mas talvez sejam meios de evangelizar. Só que talvez se a gente tiver paixão pelo evangelismo, a gente queira evangelizar. Porque a mensagem de Jesus precisa, irmão, ser espalhada.
Jesus, quando falou com Abraão, falou: Abraão, seja tu uma bênção. Não para você, para os outros que vão estar com você. A partir de você, todas as nações serão abençoadas. Paixão por vidas, talvez é o que nos falte. E eu, lendo, e tive uma experiência interessante no início do ano. Eu viajei para Curitiba com a Bebel, e a Bebel encontrou em Curitiba o famoso Jardim da Oração. E ela falou: amor, vamos no Jardim da Oração? Deve ser um jardim de oração. Eu vi que tem umas fotos de umas irmãs que parecem freiras. E você vai lá. Eu falei: bora, amor, bora orar, andando, vendo a paisagem de férias. Deve ser incrível e maravilhoso. Cheguei no jardim, realmente veio uma irmãzinha que parecia uma freira de 1,50, irmã, com um sorriso de orelha a orelha, os olhos azuis e um sotaque. Eu perguntava para ela: eu estou achando que ela é uma irmã católica, tudo bem? E ela: não, nós somos protestantes. Realmente, os evangélicos não sabem o que, quando olham para a gente, não sabem muito o que a gente é. E eu já sou missionário aqui no Brasil há 37 anos. Eu: é mesmo? A senhora é de onde? Sou dos Estados Unidos. Aí eu pensei: opa, Estados Unidos. Eu não sei se eu deixaria os Estados Unidos para vir morar no Brasil. Pensei, né? Só atravessou minha mente. E conversando com ela, ela falava de Jesus e os olhos dela enchiam de lágrimas. E eu e a Bebel, de repente, depois de 3 frases com a moça, estávamos chorando. Eu e a Bebel. Porque eu falava: ela não está vendendo uma ideia. Ela está falando de alguém que ela conhece. É diferente, irmão. Não está vendendo um carro. Esse carro é melhor, características do carro. Jesus é o melhor, se tu morrer, vai para o inferno. Tem meios, mas ela está falando de alguém, não de algo. Eu fiquei impactado com aquilo, e conversando com ela, e trocando ideia, fiquei interessado para saber. Eu falei: como assim a senhora veio para os Estados Unidos? Dos Estados Unidos para cá? Não. A nossa Irmandade construiu casas em muitas nações do mundo, onde a gente constrói um jardim, cuida do jardim e recebe pessoas. E quando as pessoas estão aqui, a gente evangeliza. Eu às vezes, dou cursos de oração, de evangelismo. Eu falei... Aí, no outro dia que a gente chegou, a senhorinha, que é uma senhora já, sentada, cuidando do jardim. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa mulher está ganhando? Cuidar de um jardim, sentada em outro país, cuidando de um jardim para as pessoas virem e ela ter a oportunidade de evangelizar. Quando você chegar na casa dela, no lado de fora, tem uma caixinha com uma coisa linda, irmão, de um negócio bem feito, colorido, que você lê uma mensagem de amor de Jesus por você. E ela vai evangelizando. Então eu quis aprender sobre... Eu falei: quem fundou? O que aconteceu? E ela me falou o livro. Eu comprei um livro de biografia da fundadora. E a fundadora, a fundação daquela irmandade aconteceu na Alemanha pós-ataque da Segunda Guerra Mundial. Ela falou no livro que a cidade dela foi bombardeada. Imagina, tenta entrar na cena, irmão. Bombardeada, ela estava em outra cidade, não sabe se os familiares estão vivos, se estão mortos. Ela é adolescente, de 17, 18 anos na época. Não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada. Ela falou no livro que a partir das 17 horas, Hitler desligava a luz da cidade para ficar tudo escuro, para os aviões inimigos não olharem a luz da cidade e bombardearem a cidade. Então ela ficou dias sem saber que a família está viva ou morta. Ela voltou para a cidade, e graças a Deus sua família estava viva, mas parentes, amigos, aquela coisa terrível. E ela começou na sua casa um grupo de discipulado, ensino bíblico, com mulheres, somente mulheres. E elas perceberam que estavam vivendo talvez o momento mais difícil da história humana, irmão. Segunda Guerra Mundial, que nem faz tanto tempo assim. Se você parar para pensar, 80 anos somente. Vovó passou no contexto, não estava lá, mas passou, ela vivenciou isso, por exemplo. E ela falou que essas mulheres reconheceram, essas jovens adolescentes reconheceram que elas tinham pecado. Elas, como alemães, elas acreditavam na situação do nazismo e oraram se arrependendo por isso. E foram batizadas com o Espírito Santo naquele momento. E eu, lendo aquilo, comecei a ser impactado pelo sofrimento, que eu não vivo um sofrimento. Não sei se o irmão vive, ou a irmã,
de guerra, de bomba, de familiares mortos, de homens e soldados invadindo a tua cidade, te prendendo. E eu falei que naquele momento de dor, ela percebeu que tinha que evangelizar outras pessoas, e nasceu a Irmandade. E eu, impactado com aquela história, falei com a Bebel, falei, Bebel, ela não tem nada para ganhar aqui. Ninguém sabe quem é essa mulher. O nome dela, a fama, onde é que ela quer pregar? Os grandes conferências não tem. Depois a gente descobriu que ela é bem mais famosa do que eu imaginava. Porque eu conversei com ela nos Estados Unidos, eu falei alguma coisa do Benny Hinn, um evangelista americano, ela falou a frase assim, semana que vem estarei com Benny Hinn, mês que vem estarei com Benny Hinn. Aí eu, como assim a senhora vai estar? Não, ele me chamou para pregar na conferência dele. Eu falei, Bebel, quem é essa mulher? E ela, ele gosta que eu pregue na conferência e depois ele faz questão de almoçar conosco, não sei o quê. Eu, tá. Botei o nome dela na internet e vi o irmão do pastor Luiz Hermínio falando dela. Falando que ela chegou na conferência, pregou sobre arrependimento e ele falando, ela acabou com a nossa teologia, irmão. Ela destruiu tudo em 2 palavras, 2 frases. Ela falou, se vocês amam Jesus, sofram por Jesus. Fiquem com Ele. Queiram estar com Ele, conhecê-lo. Vocês querem Netflix, YouTube, gastam a sua vida nisso. Não ficam com Ele. Não o escutam para saber o que se passa no coração dele, sofrimento. Ele ainda sofre. Só que não tem com ninguém para compartilhar. Dorme com esse barulho. Fui eu escutando isso. E eu conversando com a Bebel, eu falei, amor, eu quero, lendo, eu não sabia tanta noção de Segunda Guerra Mundial, eu quero ver filme, quero entender, comecei a ver sobre isso, porque conversando e vendo uma entrevista de uma outra moça judia, ela começou, na entrevista hoje em dia, falando que tem crescido. Ela falou, gente, faz tão pouco tempo, e 2 amigos foram esfaqueados no sul, por serem judeus. O antissemitismo está em crescente novamente, Estados Unidos, a guerra, as pessoas estão se voltando contra os judeus só por serem judeus novamente. O neonazismo tem crescido novamente e ela falou, faz tão pouco tempo e o negócio parece que é cíclico. Quando você não conhece parte da sua história, você repete os mesmos erros da sua história. E eu vi um filme que me arrebentou, irmão. Um filme chamado Uma Vida, a história de Nicholas Wilton, que na época da Segunda Guerra Mundial ele viajou para a Tchecoslováquia e viu que o que Hitler tinha começado a fazer. O que ele fazia, irmão? No primeiro, ele não anunciava, vamos matar os judeus. Ele falava, eles têm que morar em outro bairro. Não podem ficar com a gente. E começou a segregar os judeus em guetos. Crianças, homens e mulheres. E depois desses guetos, eles levavam e fuzilavam, matavam, câmara de gás e tudo mais. E esse homem, conhecendo um desses guetos, ele é um inglês, contador, um homem de posses razoável, um jovem de 20 e poucos anos, ficou impactado com aquela realidade e tentou salvar a vida das crianças. Ele também não sabia o que ia se transformar a Segunda Guerra Mundial. E ele, tentando salvar a vida das crianças, armou um esquema lá. A Inglaterra, na época, recebia estrangeiros da Segunda Guerra. Ele pagou, ele fez alguma coisa e conseguiu trens que trouxessem crianças judias para a Inglaterra, mas só podiam vir crianças que fossem adotadas. Então ele começou a mobilizar a Inglaterra para tentar adotar crianças, para ele trazer essas crianças para cá, porque ele queria trazer as crianças e depois ele gostaria de trazer os familiares das crianças, né? E ele trouxe, é incrível o filme, o nome das pessoas, só que ninguém soube nada sobre ele, porque ele nunca espalhou a notícia. Ele nunca contou para ninguém quantas crianças ele tinha salvado. Ele viveu até o final da vida sofrendo muito por causa do último trem. Ele conseguiu 9 trens no total de sair da Tchecoslováquia e vir para a Inglaterra. O 9º trem foi no dia que explodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, era um trem que ele falou que tinham 200 crianças com o pessoal da equipe dele e pegaram essas crianças e possivelmente mataram as 200 crianças e ele sofria por causa dessas 200 crianças.
E eu falei assim, no meio do filme eu fui impactado porque eu falei que ele, no momento de dor e sofrimento, vidas. E quando as pessoas perguntavam para ele o porquê que ele tinha feito isso, eu gosto da resposta dele. Eu peguei a resposta dele. Perguntaram na entrevista. Por quê? Porque anos depois, 1980, 40 e poucos anos depois da guerra, uma das crianças, quando se tornou adulta, falou, olha, para uma amiga que era repórter, ela falou, olha, tinha um rapaz que organizou os trens, comprou, gastou dinheiro, pagou para trazer. Mas a gente não sabe o nome dele, eu era criança, a gente não sabe. E o programa de TV foi atrás do rapaz, achando que ele tinha resgatado 7 crianças, 6, e ele tinha resgatado 669 crianças, irmãos. E quando perguntaram para ele, ele fala o seguinte, por que você fez isso? Ele falou, eu não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Eu fiz isso porque estava certo do que era a coisa certa a se fazer, eu não refleti muito, é só o certo a se fazer. Se tem pessoas morrendo, o certo a se fazer é salvá-las. Foi só isso. Eu só queria ajudar, não pensei muito sobre isso, apenas fiz o que achei que era necessário. Eu não consigo considerar que tenha feito algo excepcional. Se fosse você no meu lugar, talvez você faria o mesmo. E aí está a mentira. Não faria. Talvez não fizesse. Como tinha outras pessoas na época. Só que quando eu vi o filme, eu falei, cara, está disposto a morrer. A equipe dele morreu. As pessoas que traziam as crianças morreram, porque estavam lá. Ele sobreviveu, então por isso que ele fala que não se considerava excepcional, porque ele não fez sozinho. Mas eu falei, gente, se eu olhasse para as pessoas, porque ele viu a morte cara a cara, ele nasceu um vínculo de amor por aquelas crianças. Mas as crianças também vão morrer em algum momento, não é verdade? Mas se a gente olhasse para as pessoas com um vínculo dos olhos de Cristo, as pessoas podem morrer e ter uma morte eterna muito pior. Ele estava salvando a vida presente, merece toda honra ou mérito a ele, mas nós temos a mensagem que pode salvar a vida eterna da pessoa. Talvez a gente não compartilhe, porque a gente talvez não tenha sido tão impactado pela mensagem. Os nossos olhos talvez não foram abertos como deveriam em alguns pontos. Senão a gente compartilharia mais, ou oraria mais, ou choraria mais, ou cantaria mais, ou sabe? Aquela sensação. E eu pensei nisso, eu falei, Jesus, eu não tenho amor pelas pessoas. E a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor e de perdão. E nessa semana, já para arrebentar a minha vida de vez, eu li a história sobre Jim Elliot, um missionário americano que foi para o Equador. Esposa de Elizabeth Elliot, uma grande referência ainda hoje, eu não sei se ela é viva, que no Ministério de Mulheres, hoje no mundo que falam que mulheres não podem ter ministério, ela foi um impacto. A história dele é muito interessante. A Bíblia fala não, a vida dele fala que ele, um jovem americano, foi impactado pela mensagem de Jesus e entrou num curso de missionários. E conheceu sua esposa, que, segundo ela, não tinha tanta predisposição para ser missionária, mas se apaixonou pelo rapaz. Ele recebeu um treinamento missionário e o coração dele foi incendiado pelo Equador. Ele queria salvar uma tribo indígena específica no Equador que era conhecida muito pela sua violência. Eram extremamente violentos. Ele conseguiu treinamento missionário, viajou, foi para o Equador, casou com ela antes, levou ela com ele no Equador, tentaram contato com a tribo. A tribo era tão violenta que ele fala na biografia que eles tinham que passar de avião para ver onde que a tribo ficava, para tentar, depois de um tempo, um contato com a tribo, para uma amizade, para que em algum momento eles se abrissem, para que ele tivesse a oportunidade de pregar a mensagem. Eles conseguiram um contato inicial, e numa manhã, em 1956, deixa eu achar uma frase dele aqui, achei. Numa manhã, em 1956, ele e outros 5 missionários foram, já com esse contato inicial, à tribo, e depois que ele entrou, nunca mais ele saiu. Foram mortos os 5 missionários. Agora ficou a Elizabeth Elliot lá, sem saber muito o que fazer, buscando a Deus, um caminho a se tomar. E ela não sabia, mas ela estava grávida do seu marido, e ela permaneceu no Equador, irmão.
Depois de um tempo, ela descobriu que a tribo era muito violenta e eles tinham dificuldade com homens brancos, autoridade, mas com mulheres eles tinham mais abertura. E ela ficou durante 20 anos com aquela tribo no Equador, a tribo que matou o marido, irmão. E ela, respira, o filho cresceu, nasceu, se tornou cristão, e depois de anos, olha que não existe isso, irmão. O filho batizou o assassino do pai nas águas. Porque a mensagem de Jesus é imparável, Jesus, irmãos. Ele transforma o nosso coração e a existência como nenhuma outra mensagem. A gente tenta buscar ideologias. Alguns vão falar que a gente é de direita, outros é de esquerda, uns são comunistas, outros são capitalistas, uns são feministas, outros são... A gente procura ideologia. Como diria um poeta brasileiro, né? Ideologia, eu quero uma para viver. A gente procura ideologia quando a gente já tem a mensagem mais transformadora da existência humana, irmão, que muda tudo, muda a história, muda tudo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que mostra esse rapaz, não um missionário, mas o Nicholas Winton, quando o programa de TV em 1987 o chamou para ele vir ao programa. Está legendado, alguns irmãos talvez não consigam acompanhar a legenda, é um videozinho de 1 minuto. Mas no programa de TV é interessante porque ele não queria sentar na frente. Né? Tá uma plateia, ele está no programa porque ele queria demonstrar que é verdade a história das crianças. E ele tinha um livro com o nome das crianças e o endereço de cada uma delas, famílias que a adotaram. E ele, com o livro lá, ele na frente, a repórter no final pede para todos aqueles que tiveram a vida impactada ou eram uma das crianças, que levantassem na plateia. Eu quero que vocês vejam essa cena, por favor. This is his scrapbook. Back here, you will see, is the list of all the children and the foster families who took them in. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? I just thought that I owe everything to him, and so does the rest of the family and every other child. Everything. Without him, nothing would have happened. Obviamente é um vídeo breve sobre ali uma das crianças que ele salvou, estava sentado do lado dele. E ela, emocionada, o abraça e o beija. E depois a repórter pergunta, né, se existe mais alguma criança aqui que foi salva pelo senhor Wilson, por favor, fique de pé. E toda a plateia era parte das crianças que ele salvou. Vendo essa imagem, irmão, eu lembrei de uma cena em 2019, da Bebel chorando, quando o Billy Graham faleceu. A Bebel chorou, irmão, com a morte do Billy Graham. Uma imagem, o Billy Graham faleceu com 99 anos, ele foi considerado o maior evangelista do século passado. Evangelizou em quase todos os países do planeta Terra, irmão. Era conselheiro de presidente. E ele tinha regras muito claras. Conta a história que... Qual é o nome da política, amor? Queria falar com ele, a mulher? Eu esqueci, a esposa do Clinton. Hillary Clinton queria conversar com ele na época da eleição e ele falou, eu não me encontro com mulheres sozinho. Mas eu sou a Hillary Clinton e eu sou o Billy Graham. Eu não me encontro, é uma regra, desde a juventude eu não encontro. Na biografia dele falam que os irmãos entravam antes dele chegar no hotel, entravam
no quarto, porque muitas vezes tinham mulheres apaixonadas pelo Billy e ele queria preservar a moral cristã. Então ele não entrava no quarto antes desses irmãos entrarem. Ele queria viver uma vida ilibada na área da sexualidade e das finanças. Ele falou que queria demonstrar tudo o que ele recebia no ministério, queria estar às claras. E ele, em 2019, ele faleceu com seus 99 anos e fizeram um desenhozinho dele chegando no céu. Essas imagens de cartoon. E na porta do céu estava Jesus recebendo o Billy Graham. E Jesus falava assim: Billy, tem essas pessoas que querem falar com você. E era uma multidão de gente que foi salva a partir do ministério do Billy Graham. Quando eu vi essa imagem desse senhor Nicholas Wilton, ele viveu até os 106 anos, irmão. 106. Depois do programa de TV, ele abriu a porta de casa para receber as crianças, que agora eram adultas, que estavam casadas, que tinham criança. E é muito interessante, porque a casa dele ficou cheia de vida até os 106 anos das pessoas, da família das pessoas que ele salvou. E eu pensei, será que um dia, quando eu chegar no céu, Jesus pode falar para mim: Igor, tem uma galera que quer falar com você? Será que um dia a gente vai poder, irmão, olhar? Não precisa ser uma multidão. Talvez Deus te chame para multidões, mas pode ser uma única pessoa. Eu já falei: Jesus, no céu eu vou morar perto da Bebel. Eu sei que lá eu não serei casado com ela, mas morar perto a gente vai poder. Os amigos, eu falo, alguns amigos vão morar na Zona Sul Celestial. Talvez eu na Zona Oeste, Norte, não sei. Mas será que vai ter alguém que Jesus vai olhar para mim e vai falar: tem alguém querendo falar com você? Porque isso, irmão, é o que realmente vale a pena comparado na ótica bíblica. É você viver uma vida que vale a pena, amando a Jesus e tornando ele conhecido. Para finalizar com a frase do missionário John Eliot, antes de morrer, perguntaram para ele por que ele tinha ido para o Equador, ele falou: não é tolo aquele que dá o que não pode manter. A minha vida. Ele falou: eu não posso manter minha vida, eu vou morrer. Não é tolice minha entregar algo que eu não posso manter para ganhar algo que eu não posso perder, que é Jesus Cristo. Ele falou: não é tolo alguém entregar a vida por algo que não pode manter. Sua vida está correndo dia após o outro e você encontrará a morte, irmão. Tomara que daqui a bastante tempo. Mas não é tolo alguém entregar algo que não pode manter para receber algo que não pode perder. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã. Aleluia. Como você e eu, a minha intenção é só talvez despertar o nosso coração para algo que a gente já sabe, irmão. Que é sobre Jesus, o impacto dele na nossa vida, na nossa existência, no nosso coração. E a necessidade que nós temos de espalhar a mensagem. Para quem, Igor? Para um familiar, para um amigo, para o vizinho. Ser gentil, ser verdadeiramente disposto a se relacionar com pessoas e apresentarem um Jesus que mudou a tua vida, tem mudado para essas pessoas que talvez não o tenham. Mas talvez você, como eu gosto disso, de uma frase do Maurição. Ele geralmente fala, às vezes quando eu olho para mim, eu não boto outro nome quando é pecado, entendeu? Não é bem isso que o Maurição fala, mas tipo, às vezes a gente bota um nome bonitinho para o que é um pecado. Ah, eu não gosto de falar com os outros que eu sou tímido. Talvez seja timidez realmente. Ou talvez você só não se importa. Entendeu? Talvez seja realmente timidez, mas talvez seja só uma falta de amor no seu coração. Eu falando com um rapaz no trabalho, ele falou, mas Deus não é... Ele falou, esse Deus que é justo juiz, que vai condenar as pessoas para o inferno, não parece um Deus bom. Ele bate nos outros, ele fere. Eu falei para ele a seguinte figura, eu falei, imagina uma mãe que tem um filho drogado. Eu acho que eu falei isso na última pregação. E ele está atormentado pelas drogas, e a mãe encontra esse filho que está prestes a morrer na rua, antes dos policiais. E ela, desesperada, porque ama o menino, balança ele, dá tapa nele, bate nele, para ele deixar aquilo, para ver se ele volta à sanidade. Ela fere o menino, bate, para trazer ele de volta.
para ver se assim ele abre os olhos. E ela fala, eu estou batendo nele hoje, para que é melhor eu bater do que os policiais. Muitas vezes na vida a gente é assim também. Deus às vezes nos fere, nos sacode, nos balança, nos bate. Ele tenta fazer a gente acordar, porque é melhor ele batendo na nossa vida do que a gente morrer e passar uma eternidade sem ele. Então, nesse momento, aqueles que não receberam Jesus, a gente sempre faz o convite. Se você deseja entregar a sua vida àquele que é dono da vida, que você abra o seu coração e se entregue a ele, e eu vou pedir para você levantar a mão. Se você deseja isso. Se você reconhece que precisa de um salvador, de um libertador, de um resgatador. Se não houver ninguém, talvez você faça parte do outro grupo que talvez seja o meu grupo também. Na verdade, talvez a gente precise de arrependimento, irmão. Porque talvez a gente não se importa como deveria com as vidas lá fora, com pessoas perdidas. E o primeiro passo para reconhecer isso é se arrepender. Depois que a gente se arrepende, quando a gente reconhece, ele tem a capacidade de começar a transformar o nosso coração. Se você precisa de arrependimento, bote a mão no seu coração, como eu botei também. A gente vai orar por arrependimento. Que seja algo sincero e verdadeiro, irmão. Jesus não é religioso. Ele geralmente, nas escrituras, você vai ficar surpreendido quando ele encarava a religião de frente, ele criticava, ele não é religioso, ele está preocupado com o seu coração. Quando você reconhece que talvez você não ame as outras pessoas, as vidas como ele ama, ele vai ter a capacidade, se assim ele o quiser, de derramar amor por vidas ao seu coração. Vamos orar por esse momento. Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós nos achegamos a Ti essa manhã. E Pai, eu repito com meus irmãos uma oração que eu tenho feito, talvez comigo, contigo, pessoal. Pai, permita que a gente se arrependa, Senhor Jesus. A gente não tem noção total, tanta clareza, nem tanto amor assim por vidas perdidas, por almas, por pessoas que estão lá fora, perdidas. Filhos teus, filhos que são teus, que estão perdidos e quebrados, Senhor Jesus. Mas a Tua palavra, como nós lemos em Hebreus, espera que a gente vá lá fora do acampamento, onde o Senhor já está, para resgatar aqueles que estão perdidos lá do lado de fora. Nos ensina, Senhor Jesus, a nos importarmos, nos ajuda a sentirmos um pouco mais desse amor, nos ajuda a nos movimentarmos procurando a melhor forma de evangelizar, a melhor forma de conversar, a melhor forma de te apresentar. Porque, Pai, diferente dos apóstolos que tinham um Deus para apresentar, a nossa realidade hoje é um pouco diferente. Muitos apresentaram ao Senhor de maneira errada. Muitos criaram uma certa distância dos cristãos porque foram machucados e apresentados de maneira errada a esse Jesus que é um Deus amoroso e maravilhoso. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua graça. Nós clamamos o Teu Espírito, Pai, que toque o nosso coração, para que a gente se arrependa desse pecado, Senhor Jesus. Que a gente se arrependa, Senhor Jesus, desse pecado. Nos ajuda a amar vidas e almas. A Tua palavra diz que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, por meio do Teu Espírito. Desperta os nossos corações, Senhor Jesus. Nos ajuda a ser uma comunidade ainda mais. Não estou falando que a gente não se importa. Não estou falando que a gente está errando em tudo. Mas ainda melhor, uma comunidade que se importa ainda mais com o bairro, com os vizinhos, com os jovens, com as pessoas, com os amigos, com os parentes. Nos ajuda a apresentar o Teu Espírito. Nos capacita, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo, com as ferramentas do Teu Espírito, os dons do Teu Espírito, para que em algum momento, quando encontrar essas pessoas, a gente ore por enfermos, que a gente tenha palavras de conhecimento sobre a vida de algumas pessoas, porque dessa forma, por meio da ferramenta do Teu Espírito, Pai, os dons do Teu Espírito, eles têm acesso mais rápido do que as nossas palavras ao coração das pessoas.
Nos ajuda a demonstrar que o Senhor é vivo e real. Nós não queremos vender uma ideia de cristianismo. Nós queremos apresentar uma pessoa que é o Senhor. Nos ajuda a amar com seu amor, a olhar com seus olhos e a sentir com seu coração, Senhor. O Senhor clama pelos perdidos. O Senhor chama pelas prostitutas, Senhor Jesus. O teu coração está nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais. O seu coração está com os que estão presos, Senhor Jesus, encarcerados. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Os justos dirão: quando fizemos isso, Senhor? Quando fizeram a um desses pequeninos. Nos ajuda, Pai, a espalhar a tua mensagem com sinceridade e verdade pelo seu evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém, queridos.